Bom, como foi solicitado na semana final de semana, eu vou dar ainda aqui mais um aparato, né, na teoria de circuitos elétricos, como foi pedido, sobre as leis de Kirchhoff, tá ok? Então, eu vou utilizar alguns exemplos aqui para que isso aconteça, certo? O que é fundamental nós entendermos? Que as leis de Kirchhoff são técnicas que nós utilizamos na resolução de circuitos. Leis de Kirchhoff. E eu tenho duas leis que vão me ajudar na resolução de que determinadas variáveis no circuito. Muito bem. O que diz a lei das malhas? A lei das malhas diz que a tensão que entra tem que ser igual à tensão que sai. Por isso, quando que eu faço isso, eu sei que a minha tensão que entra, vou colocar assim, menos a tensão que sai, vai me dar igual ao quê? A zero. Beleza. O que significa dizer isso? Significa que cada ponto desse circuito, dessa malha aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma tensão que vai me gerar o quê? Uma tensão total que vai ser de acordo com esse circuito aqui de 10 volts. Por exemplo, eu tenho que levar em consideração a primeira lei de Ohm, que tensão é igual a resistência vezes a corrente, beleza? Então, o que acontece? Em cada malha, quando eu coloco uma corrente aqui circulando, eu tenho que pegar a tensão aqui, a tensão aqui, a tensão aqui e voltar aqui e terminar em zero, certo? Então, o que acontece? Eu vou falar que tem uma corrente circulando por aqui I1 e aqui uma corrente circulando do tipo o quê? I2, nessa segunda malha. Então, o que eu tenho? Eu vou pegar a tensão nesse ponto, com esse ponto, com esse, e aqui vai dar o quê? Zero. A mesma coisa, pego nesse ponto, com esse ponto, e a soma delas tem que dar o quê? Zero. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui da malha 1. Eu começo sempre pelo quê? Lembrando da primeira lei de Ohm, que tensão é igual que a resistência, que nesse caso vai ser 8, pela corrente que está circulando, 8 e 1, mais 3, e pego a diferença entre as correntes. Por quê? O 3 ele está dividindo tanto a malha 1 como a malha 2. Então fica o quê? I1 menos I2. Ela vem e toca primeiro no menos 10, que é a polaridade da tensão, e faço o quê? Igual a zero. Então fica 8 mais 3, 11 e 1, porque as variáveis são a mesma, é I1, menos 3 e 2. E o 10 que está negativo, passou do lado do quê? Positivo. Essa aqui é a minha primeira equação na minha primeira malha. Agora, minha segunda é o quê? Eu vou pegar o ponto aqui, 6, que é a minha tensão, vezes a corrente que é I2, que está circulando, mais 3. Agora é o quê? A diferença entre a corrente que circula nessa malha, I2, pela corrente da outra malha, I1, igual a zero, certo? Então aqui fica 6 mais 3, 9 e 2, menos 3 e 1, igual a zero, certo? Então essa daqui já é a minha lei do quê? Lei das malhas. A lei dos nós, ela já diz o seguinte, que a corrente que entra tem que ser igual ao quê? A corrente que sai, num nó. Então, por isso, o que que acontece? A corrente que entra menos a corrente que sai
é igual a zero. E vou utilizar o que? O mesmo circuito aqui. Então, eu venho, chamo aqui de A, e vou dizer que essa corrente que está entrando aqui, I0, ela vai me dar o quê? Duas correntes novas, que vai ser I1 e aqui o quê? I2. Então, como que eu equaciono isso? I0, que entra, é igual às duas correntes que saem. I1 mais I2. E o que que eu sei? Eu sei que corrente é igual ao quê? Tensão dividido pela resistência, certo? Então, como que eu faço? Eu que adoto e escolho o sentido que a corrente vai percorrer. Então, eu venho aqui e chamo aqui de VA, tensão desse ponto, e faço da seguinte forma. A ponta dela, VA menos 10, dividido pela resistência que está passando aqui, que é 8. O I1, ele chega aqui primeiro em zero, aqui está errado, então fica 0 menos VA, dividido por 3, mais 0 menos VA, dividido por 6. Então, o que que eu tenho? Eu tenho VA menos 10, dividido por 8, igual a menos VA, dividido por 3, menos VA, dividido por 6. Como eu tenho que esses números nas frações, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, que é um mínimo, ou seja, um número em que se eu multiplicar todos eles, vai me resultar no que? Numa retirada das frações. Então é 8, 3 e 6. E começo por 3. 3 dividido por 3, 1. 2 dividido por 3, 2. E aqui 8. Por 2. Aqui dá 1, aqui dá 4. E aqui repete 1. E por 4 fica 1, 1 e 1. Então, o que eu faço? Multiplico tudo isso aqui. 3 vezes 2, 6. Vezes 4, 24. Então, substituo aqui 24 igual 24 menos 24. Como que eu faço? Pego esse número, divido por esse aqui e multiplico pelo de cima. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes o quê? VA menos 10. Prontinho. 24 dividido por 3, 8. Menos 8 VA. 24 dividido por 6, 4 menos VA, fica menos 4 VA. Elimino aqui. Então fica 3 vezes VA, 3 VA. Menos 30. Igual fica o quê? Menos 8 com menos 4 fica menos 12 VA. Fazendo isso, fica como? O 3 está aqui positivo, faço para o lado do que? Negativo. Fica menos 15 VA igual a menos 30. Então, meu VA vai ser o quê? Menos 30 dividido por menos 15. Então, o meu VA vai dar o quê? 2 volts. Certo? Beleza.
Então, se eu quiser, por exemplo, saber o meu I1, é só substituir aqui. Então, fica o quê? Meu I1 é menos VA dividido por 3. Isso aqui é menos 2 terços amperes. Se fosse o meu I2, o quê? Menos VA, menos 2 dividido por 6. Isso é igual a quê? Menos um terço. Independente do caminho que você escolha, sempre tem o quê? Essa perspectiva de você escolher o melhor caminho que você pode resolver o circuito. Mas fica sempre a questão. Professor, qual que é o melhor caminho? Com o tempo você vai descobrindo. Aqui, por exemplo, esse aqui eu posso adotar tanto a lei das malhas como a lei dos nós. Mas eu poderia adotar a lei do quê? A lei das malhas aqui. Independente do caminho que vocês escolha, o resultado sempre tem que dar o quê? O mesmo. Neste caso aqui, por exemplo, terminando, vou dar o quê? 9 e 2, que fica 3 e 1. Então, o meu I1 vai ser igual ao quê? 3 vezes e 2, porque eu vou dividir 9 por 3. Quando eu faço isso, o que eu faço depois? Jogo esse valor aqui em cima. Então, no lugar de 1, vou fazer de vermelho, eu jogo o quê? 3 e 2. Então, 11 vezes 3 e 2 menos 3 e 2 é igual a 10. Então, fica aqui 33 menos 3, 32. E aqui fica 10. Então, e 2, ele vai ser o quê? 10 dividido por 30, que dá o quê? Um terço, certo? E aí fica a questão, mas professor, as contas aqui deram certo, certo? Mas a de baixo aqui, quando você utilizou a lei dos nós, deu menos, deu negativo. Significa o quê? Significa que o caminho que eu escolhi aqui, né, é o sentido real da corrente, ela vai fazer o quê? Ela vem por baixo e sobe pelos resistores de 3 e de 6 ohms. Mas se eu for escolher pelo módulo, os dois valores, né, só considerando o valor positivo, os dois valores são o quê? Praticamente o quê? Iguais nas duas situações, comprovando que essas duas leis o quê? Funcionam. Tá ok? Então fica esse vídeo gravado, tá? E, e espero que vocês estejam prontos aqui para verificar esse tipo de coisa, essas coerências, e que vão fazendo esses exercícios para que vão se acumulando mais, né, assimilando melhor, tá ok? Então, até mais para vocês, ok?